Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast. E hoje vamos falar sobre a nossa atuação, a atuação do farmacêutico na carreira militar. E para isso eu trouxe um convidado muito querido, o professor Rodrigo. Fala, professor. Né? Não. Fica à vontade. Obrigada, viu, por você estar aqui, né? Ter uma agenda cheia, muitos compromissos, né? E poder estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho essa curiosidade. Muita gente, quando eu coloco a caixinha lá, qual assunto vocês querem ver no PharmaCast? Primeiro que seu nome, eu não sei se eu mandei os prints, né? Muita gente... Vou te mandar. Por favor, professor Rodrigo, mandando até seu arroba. É mesmo, tô sabendo dessa não, essa é novidade. Ó, os fãs. Mas é legal, inspirador, né? E também, não só para falar da parte docência, né? Mas falar de uma curiosidade que a gente tem. Como é o farmacêutico na carreira militar, né? Sim, Conta sempre muita... um pouquinho quem é o Rodrigo, para todo mundo que tá assistindo. É muita responsabilidade. Pô, primeiro eu quero agradecer de coração. Sou fã, acompanho muito. A gente trocou algumas mensagens... Sim. Várias vezes ali até pelo Instagram. Eu acho que assim, é um tipo de trabalho sensacional, divulga tanto a profissão, valoriza funções nossas dentro tanto de ensino quanto de conhecimento para oportunidades futuras aí, para novos alunos e tudo mais, amplia o horizonte mesmo assim, saber o que é o farmacêutico, o que esse profissional faz e qual é o nosso leque de atuação, né? Então acho assim, teu programa tá de parabéns. Obrigada. Tanto a galera aí já dando... Não, parabéns pra tua galera de produção também. Pessoal aí, dos que bastidores, o pessoal dos bastidores, pô, nota 10 ali também em tudo. Então, meu nome é Rodrigo Tonioni, certo? Eu sou farmacêutico, formei em 2005 como farmacêutico. Dei sequência, na época a UF já formava com habilitação. Então, eu sou farmacêutico industrial e fiz a sequência como farmacêutico bioquímico, né? E segui estudando, fui embora estudando, emendei o mestrado também, comecei iniciação científica já no terceiro período de faculdade. Hoje eu sou mestre em patologia pela UF e nesse meio do caminho fui tentando concurso, tentando novas áreas. Então assim, eu tenho experiência, tive passagens em drogaria, passagem em farmácia de manipulação, trabalhei na parte de oncologia e no fracionamento do hospital da UFRJ, fiquei uns 2 anos lá na manipulação de produto oncológico e nesse meio do caminho veio o concurso do bombeiro que... Dei sorte, vamos dizer assim, né? Não, é muito concorrido, estudei, dei sorte, entrei para a corporação. É uma corporação assim que eu sou apaixonado, até pelo tipo de serviço que ela presta para a sociedade, né? A missão que a gente tem ali dentro da corporação. E o farmacêutico, ele engloba funções voltadas muito à parte de gestão, à parte de logística dentro do próprio serviço, né? Então, o meu trabalho hoje é gerenciar material para as ambulâncias. Estou lotado numa parte que a gente chama almoxarifado médico. Então, as ambulâncias que a gente tem do Corpo de Bombeiro dentro do estado inteiro, material como medicamento, insumo, oxigênio, material reprocessado, fica sobre a nossa gestão ali pela parte do almoxarifado. É uma coisa, sim, bem bacana. Vou falar bem fácil, tranquilo, parece que não tem problema nenhum, né? Mas não é bem assim, não. É um leão por dia ali dentro da parte de almoxarifado. Né? Muita coisa. E quantos farmacêuticos trabalham com você hoje? Tô eu e mais 2, assim, diretamente no almoxarifado sou eu e mais 2. Mandar um abraço pros 2 também, né? Eduardo Pombo, Rafael Lage, vestem a camisa comigo ali, além da equipe lá de enfermagem que a gente tem dentro do almoxarifado. Técnico também, técnico em farmácia. Farmácia diretamente não, porque aí não tem concurso para o militar. Verdade. Certo? Mas aí a gente vai ter os outros auxiliares. Aí pode ter sargento de área de saúde, auxiliar de enfermagem, trabalha muito comigo. Se ajudando ali. Técnico de emergências. Então, assim, esses são os concursos que acontecem dentro da corporação para saúde. Então, você trabalhava antes, né, de comercial, drogaria? Isso. Drogaria eu devo ter ficado uns 4 anos em drogaria. Caramba. Mas nunca tive muito perfil. Isso eu acho que é uma coisa interessante que, como a Lívia falou, em relação principalmente a aluno. Eu sou professor, como professor já deve ter pelo menos 15 anos aí dando aula. E a gente vê, lógico, que o ingresso do aluno, principalmente hoje, é ele achando já que vai sair para a drogaria. Ou ele já entra para o curso de farmácia para engajar na drogaria, ou porque ele já vem de uma rotina de drogaria. E no meio do curso ele começa a ter uma visão mais ampla. Ele começa a entender a quantidade de áreas que a gente pode atuar como farmacêutico. Então, assim, desde o início, eu sempre... Não é que não gostava de drogaria, mas eu sempre fui apaixonado pela parte hospitalar. Então, assim, no meio do caminho eu fui seguindo, né, tendo tendência mais para esse viés aí da parte hospitalar, de logística, de almoxarifado. Às vezes a pessoa fica muito... Aquele pensamento, né? A gente só pode trabalhar em determinada área. E eu até trouxe a Thaís aqui, né, para falar sobre a parte comercial,
né? Ela trabalha numa rede grande, eu já administro um monte de drogaria. E ela é feliz ali, mas eu também tinha, igual você, eu não tinha perfil também para trabalhar. É importante Legal. falar isso, né? É importante, eu acho importante porque às vezes o aluno, vou chamar de aluno ou egresso, ele acha que parece que está errado, porque ele está estudando farmácia, mas ele não gosta da drogaria. E isso é um pensamento que a gente vem trabalhando com o aluno mesmo desde o primeiro período de faculdade, no caso, né? Para mostrar a quantidade de áreas. A gente pode gostar, ter interesse diferente, né, dependendo do gosto mesmo, né, da afinidade. Eu acho que é uma coisa bem bacana. E seu dia a dia, assim, como é que foi esse processo, né? Foi aprovado na prova? Isso. E aí, como que funciona? Porque, assim, eu prestei muito tempo concurso para Marinha. Legal. E aí eu fiquei por dentro, né? Esse sonho tá um pouco engavetão, velho. Tá engavetado ainda? Tá guardado, né? Cheguei até a ir pro Rio Grande do Norte fazer prova. Ah, legal. Então, Mas assim, o teu era para ser mesmo para Marinha, não era o temporário. Era o concurso, era o temporário. Temporário. Aí, sim, estudei um tempinho, né? Até trouxe uma amiga a Laodiceia, que ela fez esse preparatório comigo, enfim. E aí, o sonho tá guardado. A gente vê outro farmacêutico, ele volta um pouquinho, né? Legal. Ele sai, ele volta. Vai ter futuro, daqui a pouco vai. Não sei, vamos... E aí, eu lembro que alguns amigos foram aprovados, né? Na época eu fiz o preparatório e tudo mais, e eles contaram da rotina. Como que era a preparação e assim, o que você pode comentar sobre isso, né? Legal. Como que funciona? Então, assim, o meu concurso foi em 2005, certo? Tô concursado, então vai fazer 15 anos que eu tô dentro do Corpo de Bombeiro. Perdão, 2005 não, 2008. Foi o último concurso que abriu para farmacêutico até dentro do Corpo de Bombeiro. Então, assim, essa janela inteira não aconteceu novo concurso, não teve ingresso de farmacêutico dentro da corporação. Isso pra gente é ruim, porque começa a faltar RH. Em algum momento, isso no futuro vai piorar um pouco, né? Fiz a prova, então ali, uma coisa que é bom falar também, parte de teste físico. Porque dentro dos editais, principalmente para concurso para a área militar, o teste físico faz parte do edital. E é comum a gente focar no livro, foca no caderno, começa a estudar e esquece que tem que acompanhar, né, a parte física ali, justamente porque vai ter a prova física. Normalmente ela é só eliminatória, mas o só eliminatório sem preparação também não adianta, né? É muito comum, assim, para a área militar, o que eu vejo dentro dos concursos, eles chamarem 3 vezes a mais o número de candidatos, de tanta reprovação que tem. Que o aluno consegue uma ótima nota na prova teórica, chega no teste físico, ele fica reprovado. Então, assim, quem tiver interesse, corrida, abdominal, flexão, dependendo barra, dependendo da área, natação. Então, assim, isso tem que acompanhar, né? Não só pensando como farmacêutico, mas como as outras áreas de ensino superior e o pessoal que seria de carreira, entrando como soldado também. Isso aí tem que acompanhar. Então, a aprovação na prova leva a gente para um que a gente chama de curso CFO, que é o curso de formação de oficiais. A gente fica um tempo em preparação. Aqui no Rio. Em Guadalupe, sim. Então, assim, depende muito, lógico, da quantidade de dias, de horários e tudo mais, isso daí muda muito. Mas é basicamente ensinar a gente que é civil o que é o militarismo. Então, assim, ensinar a Ordem Unida como um todo, aquela coisa, vai marchar, vai cantarinos, vai fazer educação física, muita educação física. Corri bastante em Guadalupe, muita flexão. Tinha dia que eu saía de lá, era a época que eu estava no hospital da UFRJ. Então, assim, era uma coisa interessante, porque às vezes eu saía do curso de formação, o dia inteiro lá, aula de educação física, a manhã inteira. Aí ia para o hospital da UFRJ para trabalhar, porque a farmacêutico lá, o horário tinha que começar a coincidir. Então, assim, os horários eram as coisas mais malucas de imaginar. Tudo tinha que compor, né? Eu lembro um dia que eu cheguei assim, torrado, tipo moreno, sabe? Como se estivesse o dia inteiro na praia. E uma farmacêutica amiga ainda pegou e falou, nossa, a praia foi boa, né? Aí eu já tava naquele dia nervoso, tenso, assim, tipo, praia, eu tô o dia inteiro lá malhando, fazendo flexão, correndo. Que aí faz parte do acompanhamento, né? Faz parte do curso de formação. Assim, são muitas histórias. Se a gente começar a falar, vai passar as horas aqui a gente falando só do curso de formação. Então, o que ele capacita? Ele começa a ensinar pra gente o que é a legislação militar, começa a ensinar a hierarquia, a disciplina, né, que fazem parte ali dentro do processo, que isso é muito diferente do civil. A gente tem um código diferente ali, pensando na parte administrativa, a parte penal, certo? Então ele é diferenciado, tem condutas que eu posso e não posso fazer, e às vezes no civil isso a gente não tem nenhum tipo de regulamento, né? Então, a parte, que é mais? Parte de ensino mesmo, então combate a incêndio, essas noções básicas a gente vai ter como formação, porque está formando um oficial para a corporação. Então, eu sou concursado mesmo como farmacêutico. A área de saúde como um todo, enfermeiro, médico, fonoaudiólogos, psicólogo, todo mundo faz junto. Abrem os concursos. E a turma de formação de oficiais, no caso, pode ser mista. Ah, entendi. Né? Aí esse durou quanto tempo, mais ou menos? Ele ficou, não foi
muito tempo não. A época que eu entrei estava uma época de UPA. Então eles estavam precisando muito de mão de obra para UPA. Se eu não me engano, o nosso curso foi em torno de 5 meses. Foi uma coisa assim, isso é acelerado. Foi acelerado justamente para isso. Porque depende, as UPAs de corporação, normalmente o tempo é maior. É porque ele estava com uma necessidade muito grande na época ali de mão de obra. Então assim, o curso ele deu uma acelerada justamente para formar o bombeiro. E o bombeiro está sendo alocado na UPA, que começou a abrir para todo que é lado aí no estado. Com política de saúde, né? O seu trabalho hoje, existem vários tipos de trabalhos diferentes de farmacêutico dentro do bombeiro? Sim, pode existir. Hoje eu sou major do Corpo de Bombeiro, major farmacêutico do Corpo de Bombeiro. Então eu estou há 15 anos dentro da corporação. Então a gente tem esse plano dentro das promoções, né? A gente ingressa na corporação como primeiro tenente. E vai para capitão e agora eu estou como major. O trabalho, principalmente pela nossa formação, ele pode ser muito administrativo. Hoje eu estou alocado na parte de almoxarifado, mas eu tenho colegas, por exemplo, que trabalham em UPAs, em policlínica, no hospital. O próprio bombeiro tem um hospital próprio, que fica aqui no Rio Comprido. Né? Então, assim, os farmacêuticos são alocados ali como serviço de farmácia hospitalar. Então, a função dele é aquela função nossa de hospitalar. O meu, a gente já muda um pouco a denominação, a gente chama de pré-hospitalar, de atendimento pré-hospitalar, porque seria justamente a ideia da ambulância. A ambulância está resgatando o indivíduo na rua, ou uma vítima de incêndio, e está encaminhando esse paciente para o hospital. Então, esse é o atendimento pré-hospitalar. As ambulâncias entram com esse tipo de conceito. Né? Então, a carga da viatura, quando a gente pensa em ambulância também, a gente tem tipos diferentes de ambulância. Então, a gente tem ambulância que a gente chama de básica, de avançada, de intermediária, cada uma com um tipo de socorro diferente. Então, a viatura avançada é a que corre com o médico. Então, ela tem um perfil de material. Então, precisa de medicamentos diferentes para esse tipo de viatura. Então, é o afogado. Então, é o afogado, é o indivíduo que está com uma parada cardiorrespiratória, que precisa de um tipo de adrenalina como medicação, como atendimento. Né? Se eu já comparo isso com uma intermediária, eu tenho um enfermeiro ali como chefe de guarnição. Então, assim, o tipo de atendimento que essa viatura vai fazer vai ser, por exemplo, um atendimento que não precisa de um suporte avançado. Essa vítima não está numa parada cardiorrespiratória, ou não está com uma hemorragia que pode evoluir para um choque. Então, tudo isso é avaliado dentro do socorro. A gente vai ter a regulação, no caso, né, um serviço de regulação do Estado. Por exemplo, a gente liga para o 193, liga para o SAMU, isso cai numa regulação e ela vai fazer os acionamentos, né, o acionamento da viatura dentro do Estado. A pessoa que ligou, aí explica o que aconteceu. O que está acontecendo, e aí pode ser um popular, um familiar, aí tem qualquer tipo de evento. Colisão de carro na rua. Sim, carro versus moto. Separam as medicações que vão ser. Já fica na ambulância. Então, dependendo do tipo de socorro, eu já sei que se é uma colisão, eu posso precisar do médico, né? Dependendo do tipo de colisão, certo? Então, assim, a viatura que é acionada já é o que a gente chama de suporte avançado. Ela já vai com o médico e com os materiais. Os medicamentos são padronizados para a emergência. Muito importante. Ele muda completamente o perfil. Né, dependendo do atendimento. Antes era muito comum, quem corria no passado pelo SAMU era o Corpo de Bombeiro. Então a gente tinha militares compondo o socorro do SAMU. Agora, de 2021 para cá, que isso foi alterado. Né? Então, assim, os militares também, dentro desse concurso todo que teve aí, os concursos, né, de 2000 para cá, eles compõem de forma diferente. Eles guarnecem de forma diferente as viaturas da corporação. Então, assim, o acionamento é feito com esse tipo de pensamento. Uma coisa é um incêndio. Estou tendo um incêndio. Às vezes é muito comum a gente ver o que a gente chama de comboio. Então vai um caminhão, vai um carro de socorro, que a gente chama de busca e salvamento, né? E vai junto à ambulância. Então esse é o comboio que a gente chama de salvamento. Hoje mesmo eu vi. Viu? Então assim, o comboio está indo normalmente para isso. Ou é um incêndio, ou é uma colisão, ou tem a colisão que está com risco de algum tipo de explosão, porque pode estar vazando combustível. Então, o acionamento vai muito assim, depende do que está acontecendo. E aí as ambulâncias já ficam preparadas pelo tempo inteiro ali. Fica pronto, ele tem uma carga de material, isso. Aí o equipamento da ambulância também é responsabilidade nossa, faz parte do patrimônio, no caso do Estado. Então, assim, tudo isso a gente tem que ter o controle fino, é nada fácil ter a gestão, né? Disso daí, muita coisa. Entre aspas, errar, né? Tem que colocar tudo ali para não faltar nada. Isso aí, então tem uma aparelho de pressão, a gente já tem uma relação de carga que é o que é estabelecido pelo Corém, pelo CREMERGE, então a gente vai seguindo o padrão das resoluções. Então eu tenho, por exemplo, o glicosímetro, eu tenho o aparelho de pressão, que às vezes são itens pequenos, o oxímetro, e isso com atendimento que a gente chama de pré-hospitalar, ele pode cair na rua.
E fica para trás. Então, assim, ele é um patrimônio do bombeiro que durante o atendimento, Pode ficar por naquela lá. agitação, ele Sim. pode ficar para trás. Então, assim, a gente tem que resgatar essa questão de cuidados com o equipamento o tempo inteiro, Mas de o cuidados com farmacêutico estoque na não vai, ambulância. não vai. Não, eu não saio para socorro. Ah, sim. Já fui em catástrofes, né? Então a gente pode ser acionado, sim, a gente é É isso que militar. eu ia te perguntar. Você já- Catástrofe é um negócio de louco. Você também Caramba. muda completamente a rotina do nosso serviço. Então você pega, assim, grandes catástrofes, Petrópolis, como a gente Que acabou de acontecer, falar, a gente acabou no off ali, né? desabamento em Angra, Vocês foram? vai... Se não for o próprio farmacêutico, Petrópolis, região serrana, normalmente vai. Depende muito do tipo de evento. Você tem montagem, por exemplo, de hospital de campanha, que precisa ter algum tipo de gerenciamento de material ali para liberar, para receber, que doações começam a chegar também de Sim. tudo que é tipo. Às vezes a gente pode ser acionado para subir para uma região serrana. Caramba. Então, E assim, aí, desabamento... Às vezes você tem a ideia, né? A pessoa que está assim, né? Você, farmacêutico, mas você também é um militar. Ali a gente acaba que o treinamento mesmo, o próprio curso de formação, ele inverte esse papel. Primeiro a gente é militar, depois a gente é farmacêutico. Então, assim, ele já mostra isso, que agora a rotina nossa de tudo, de horário, de rigidez, segue o regimento militar. Isso é Aí, importante, lógico, né? muito, porque o indivíduo, o aluno, como tu falou que tem sonho de fazer uma prova para a Marinha, a gente já tem que saber como as coisas funcionam. Questão, vou aproveitar, maquiagem, cabelo, então isso tudo tem um regimento, unha, esse esmalte, por exemplo, pegar o teu exemplo, daqui a pouco tu mostra para a câmera, essa coloração tem no Não. regimento quais são os esmaltes que podem ser usados, quais as cores, quais os tipos de brinco, Então isso aí faz parte do regimento. Quem está entrando, às vezes a pessoa assusta, entra, né? Não se acha assusta, que- porque nunca ouviu falar, não sabia que existia. Então, assim, é um ponto legal até para informar, né? Quem tem interesse já conhecer já o que é, como é que é a rigidez, que às vezes a gente começa aquela coisa, o militar é muito quadrado, é muito rígido, mas é E assim, hoje é o você vê que regimento. isso é importante ser assim, né? Sim, ele preserva as coisas, a ideia da hierarquia e disciplina, ele traz, assim, uma organização diferente do civil. Aí pode contar causa também? Claro, com certeza, tá Eu era- liberado. Eu tava, a época mesmo do hospital, eu trabalhava na UFRJ, eu era cooperativado. Uhum. E uma coisa assim, lá como cooperativado eu era ponto eletrônico, né? Digital para controle de horário. Então, beleza, tem que ter uma rigidez porque tem ali o Sim. ponto eletrônico. Uma coisa que às vezes me incomodava muito era a questão de horário da equipe que era concursada. Que é o setor que às vezes tinha que abrir 7 horas da manhã, não abria 7. Abria às 8, não, o indivíduo chegava, no caso, o funcionário, o colaborador, chegava às 8 para tomar café, 8h30, Começar a trabalhar às 9. ver televisão, um pouquinho, não sei o que. Então, assim, isso começou a me incomodar muito. Foi quando eu passei para o militarismo e vi que a rigidez era um pouco diferente. Aí a gente chama de enquadrar, né? Eu me enquadrei bem, né, nesse tipo de questão, né? A gente tem a galera que dá aquela Não, balançada, consegue, tipo assim, sai, pô. não, isso é chato, é muito rígido, aí tem que ir trabalhando, entender que tipo, o militarismo é aquilo ali, né? Tem o regimento, tem que estar seguindo, procedimentos e tudo mais. E muita gente não se enquadra, né? E ali no curso Tem. de formação já Tem. pede para sair. Como... Não, é isso mesmo. A gente tem desistência dentro do curso. Muito grande. Aí vai fazendo o acionamento dos reservas, né? Vai reclassificando Por o isso que pessoal. eles chamam também bastante gente, né? Até às vezes Muito. a pessoa passa nos testes e fica esperando. Por isso. Sim, também. fica na reserva. Entendi. É bem por isso, por conta de desistência que pode estar acontecendo dentro do processo seletivo como Sim. um todo. Enquanto não acaba o curso de formação, eu não sou militar. Então, eu estou passando pelo processo de formação Tem militar. formatura, né? Tem formatura, isso mesmo. Então, assim, pode ter desistência. É comum ter desistência no meio desse caminho. Justamente, às vezes, para o civil, né? Que não tem conhecimento sobre a área ou começa a achar que é rígido demais e não é para ele. Então, é literalmente se enquadrar mesmo no tipo novo de função, de um regimento novo que Então, ele pode hoje estar aprendendo. Você trabalha basicamente com assistência farmacêutica. Sim. Sim e não. Aham. Assistência eu já pensaria direto até com a população. Hoje eu estou mais... meu trabalho é mais em relação à gestão e logística. Certo? Então, assim, como eu tenho que pensar... A ideia é se a gente joga para a farmácia hospitalar, a gente tem normalmente a CAF, lá, a Central de Abastecimento Farmacêutico. Então, todo esse trabalho de gestão de estoque, de liberação de material. Então, hoje a minha função como farmacêutico é isso, é gerir estoque, aí como a gente pensa em medicamento, em insumo, em oxigênio, em reprocessado. Então, a gente como farmacêutico, às vezes, não sei o que é um ambu, certo? Mas já viu lá no Grey's Anatomy, lá a bolsinha que aperta. Então,
Então, assim, esses Formada itens... pelo Greenar. Por aí, a gente vai estudando tudo isso de novo. Então, assim, eu não sei o que é uma tala de imobilização, porque a farmácia não tem esse tipo de material envolvido. Uma máscara laríngea, o que é uma intubação, o que precisa. Então, assim, esses itens, eles saem pelo almoxarifado, até para compor um socorro avançado. O médico precisa de um laringo para fazer uma intubação, porque esse paciente agora está precisando de suporte respiratório. Né? Então, todos esses itens ali a gente vai fazendo o controle, tanto de estoque quanto a liberação deles. Né? Aí a parte bonita, né? A gente fala assim, parece assim, caramba, muito tranquilo, né? Fácil, só olhar a planilha lá, as coisas. Não, é bem complicado, ainda mais pela quantidade de itens diferentes. Né? Aí outra coisa que dificulta a função é... A gente coordena, né, a gestão nossa de logística para o estado inteiro, que o bombeiro é uma força estadual. Então eu vou ter ambulância lá de Paraty. Eu não posso deixar nada faltar para Paraty. Eu tenho ambulância aqui em Campos. Então, assim, o material não pode faltar também para Campos. O material que eu digo assim... que fica lá? A equipe do almoxarifado, no caso, vai fazer essa coordenação. E os quartéis vão começar a pedir material para a rotina. Né? Então, assim, essa gestão toda, essa logística de suprimento é no estado. Então, falou que é de Teresópolis. Isso. Teresópolis tem a parte de viatura lá. O material não pode faltar para a região serrana também. Então lá o oxigênio, o insumo, o medicamento, sai tudo daqui. Fica em São Cristóvão, a parte de almoxarifado. Então é muito pesado, né? Bastante coisa. É bastante coisa. Tem bastante serviço, vamos dizer assim. Mas a equipe é boa. E durante a pandemia, como é que foi a pandemia? E aí o negócio virou de maluco, Então você falou É bom que tu gosta mesmo de... pode. Tu gosta de cenário de evento de tragédia, né? Eu falei que eu fico imaginando como que foi. Você tá falando e minha mente tá viajando. Não, é muita coisa, assim. O próprio evento desses de grande catástrofe, que a gente chama alagamento, desmoronamento em região serrana, nosso fluxo de trabalho muda muita coisa. Muda muito. Teve foi a parte serrana mesmo, se não me engano, foi 2011. Teve um grande desastre lá, que assim, o nosso estoque todo, soro e itens desses para socorro, começam a subir muito para a serra. E a gente começou a ter o problema de ficar desabastecido aqui, né, para comprar as viaturas que a gente chama das regiões, né, dentro do estado. O estado é todo dividido, que a gente chama de CBA. Né? O bombeiro faz uma divisão justamente para coordenar melhor a parte de atendimento. Então a preocupação era essa, era o material subir de muita coisa e começar a faltar coisas aqui. Né? Então isso tudo tem que ser muito bem pensado para não ter esse tipo de problema acontecendo. Daí que saiu a gestão, né? Não, é louco, não é simples. Então, por isso que você gosta bastante dessa área. Gosto da área, gosto da área de logística como um todo. Aí foi onde eu fui me especializando. Perguntou do currículo, né? Vou perguntar daqui a pouco. Vai. Então a minha formação acaba para especialização. Eu sou especialista em garantia de qualidade, sou especialista em gestão e logística. Quanto isso faz a diferença lá dentro, né? Muita coisa, porque a gente pega um ensinamento teórico para aplicar na prática. Aí é aquele dica, né, como a gente falou, já para quem tem interesse, a gente não para de estudar nunca. Profissional da saúde não para de estudar. Não tem como. Para ter o diferencial tanto de currículo quanto de atuação mesmo profissional, a gente tem que se especializar. E não tem como, não tem outra forma de fugir do ensino, do estudo, de conhecer o algo a mais. Isso faz parte da nossa profissão como um todo. Né? Então a gente tem que acompanhar. Vou voltar ao assunto da pandemia, que aí chegou também, tudo parou. Só que o bombeiro, como um serviço essencial, então assim, ele não tem como parar o corpo de bombeiro, certo? O tipo de atendimento. Então foi uma época assim complicada, que a gente começa a deixar a família em casa para ter que ir para a rua. Né? Então aquela rotina, muitos vivenciaram isso, de ter que deixar o familiar, quem é da saúde, que passou pela pandemia. O familiar estava no grupo de risco. Lembra, então, e a viatura. Aquele início então de pandemia, que a gente não sabe o que está acontecendo, tipo... Que vírus que é? Como transmite? Aquele início mesmo, a viatura tá na rua. A viatura tá indo atender. E assim, eu tô com um cara ali que é da ambulância. E ele sai, aquela brincadeira meio que para quebrar o gelo. Pô, Tonione, tô indo lá atender alguém, hein? Pô, se eu não conseguir voltar, avisa minha família que eu amo. Aí você fica com aquele peso assim, é uma brincadeira que você sabe, tipo, caraca, é totalmente sério isso que ele tá falando. Lidar com aquela pressão, né? Que eu imagino como deve ser ali. Muito. Então, assim, essa até a descompressão mesmo do momento, que a guarnição tá na rua, ele tá atendendo. Então, depois fiz o meu plantão, eu vou para casa. O que eu tô levando para minha casa de vírus na pandemia? Era tudo incerto aquele início. Depois, lógico, o estudo, a ciência veio trazendo mais informações para saber. Mas aquele primeiro, vou falar, a área quente, né? O tempo ali do boom da coisa, a gente não sabia o EPI. Então, por via de regra, vai usar o melhor EPI que tem. Então, eles saíam aquelas coisas meio de filme mesmo, todo encapuzado, a viatura toda com proteção diferente para atender esse paciente que a gente não sabe
que está acontecendo, né? Então, assim, era toda preparada para isso, era uma rotina um pouco complicada, né? E os Isso, né? itens, pensando já na gestão, aí complica por conta, principalmente aquilo que já acompanhou muito em relação a valores de materiais. Sim. Então, assim, itens que a gente Absurdo, né? comprava... Tá muito caro as coisas, né? itens que a gente comprava centavos, o negócio foi virando Sim, valores máscara, R$10. álcool. Então, isso daí onerou bem o Estado, a compra ela precisava ser feita, não tinha como faltar EPI, não tinha como faltar itens essenciais ali dentro do socorro. O próprio protocolo começou a mudar, então, assim, a troca de itens ficou um negócio de luva, de procedimento, ficou um negócio com mais frequência, e isso, lógico, muda toda a gestão, né? É onde a gente tem que trabalhar bem para não faltar. Não pode faltar e eu também, lógico, não posso comprar demais, senão isso Sim. tem um custo muito alto para o processo, né? Mas aí, histórias de sucesso lá dentro, né? Tem que matar um leão por dia, ou 10 por dia, né? Quem é o Rodrigo fora do militarismo? O Rodrigo, eu sou pai, tenho eu chamo de crianças. Né? Quem vem sala de aula comigo lembra das minhas crianças lá, é a Alice e o Dante. Beijo pra Alice e pro Dante também, que daqui a pouco eles cobram, tem que mandar. Isso aí. Então, assim, eu tenho a Alice de 9 anos, o Dante de 7, muito ativos. A gente tenta aquela coisa sempre conciliar, né? Vida profissional. É difícil, né? Chegou um momento na minha vida, né? Parte minha profissional, que eu comecei a negar oportunidade de emprego, porque assim, não, calma aí, eu tenho que ficar em casa, eu tenho que ver a criança crescer, né? Senão daqui a pouco, eles vão ficar mais velhos e daqui a pouco eles não querem. Ela tem 9 e o Dante tem 7. Pequenos. Aí chegou um momento que eu precisei dar uma repaginada em horário, porque senão eu ficava muito fora de casa e daqui a pouco, os filhos estão indo, estão crescendo e eu não estou acompanhando. Então foi onde eu fiz uma escolha difícil. Eu vou falar difícil porque às vezes dói no bolso, né? A gente às vezes vem com uma rotina de trabalho, acostumado de com salário. valor, né? E depois... E isso chegou um momento que eu vou tentar conciliar as coisas. Aí as oportunidades vão aparecendo, né? Hoje eu trabalho também com ensino, né? Eu sou coordenador do curso de farmácia, como a gente falou, de uma faculdade particular. Fala faculdade, não pode fala, falar, pode falar, faz merchan, não faz. Pode falar, eu trabalho na Universo, chama Universidade Salgado de Oliveira, eu sou coordenador do campus de São Gonçalo. Então ali a gente está em torno de 500 alunos de farmácia hoje. Gente, né? Só de farmácia. Então assim, tá já fazendo propaganda, abrindo medicina no ano que vem lá, também com um novo curso para saúde. Legal. Então, assim, tá tudo reestruturando de uma maneira bem bacana, porque isso, lógico, por mais que mude para abrir um curso novo, a farmácia ganha um laboratório novo, as coisas vão crescendo para todo mundo. Mas você é coordenador da pós ou da... Dos dois. Eu coordeno a graduação e eu faço parte da coordenação da pós-graduação. Lá, dentre os cursos cadastrados, né, a gente tem uma que está agora, que é a farmácia clínica e hospitalar. Aí já pensando ali no aluno que não aguenta a pandemia, não quero EAD, aquela coisa toda, que hoje ensino é uma coisa à parte, né? O ruim do EAD, eu sou muito a favor do EAD, mas eu acho que o ruim do EAD é ele mal aplicado. A gente começa aí... Acho que tudo, né? Até o presencial. Ele mal aplicado... Até o presencial não aplicado também, né? Aplicado de forma ruim também é um não problema. Não adianta, não forma bem. Então, assim, o EAD é o que a gente vê hoje, às vezes, muito no mercado aí, como... eu quero especializar mão de obra, eu quero capacitar mão de obra. O cara coloca, às vezes, valores muito baixos. A gente vê isso aí, já vi locais oferecendo, por exemplo, 3 pós-graduações a R$50. Que isso? E no final, já fui sondando, fui procurar mesmo, vou ver o que é, como é que é isso aí, como é que o cara consegue um preço tão baixo, até porque eu quero tentar também ter um preço competitivo como instituição. Né? E você vê que às vezes ele enche o aluno de PDF, aí fica já outra orientação. Conheçam os locais, entendam como grade, entendam conteúdo. Teve um que eu me inscrevi para... Vou ver como é que é, né? Ele me deu lá umas 10 apostilas em PDF e toma aí. Né? E aí, aí você começa, né? E o conteúdo da pós? Então, é apostila em PDF, ou seja, eu comprei parcelado 10 apostilas em PDF para eu ler sozinho. Sim. Aí eu pensei no tipo, vou ver como é que é a avaliação, né? Pode ser um negócio melhorado. Nada, copia e colhe. Ia lá no PDF, copiava a frase, estava lá a questão. Então, assim, eu vou passar com 10. Pensar. Não, nada, não pensa nada. Então, isso daí eu acho que nós, como profissionais, nós temos que ter critério. Temos que saber avaliar. Tanto avaliar ter uma autoavaliação do que eu quero, do que eu gosto de fazer, certo? Trabalhar com coisa que a gente gosta, eu acho que é o melhor caminho. É uma coisa rende mais, traz
uma vontade, um afinco melhor. A gente se dedica de forma diferente. Acho isso bacana. E eu tenho que conhecer onde que eu tô me metendo, onde eu tô me enfiando. Vou fazer uma pós, mas uma pós que não me ensina nada. Cara, para mim, minha visão como professor é jogar dinheiro fora. Mas, infelizmente, a gente tem a galera que, não, eu quero o barato, eu não quero aprender nada, eu quero o título. E, no fundo, quando você chama um cara desse para entrevista, você vê assim, não tem condição. Ele não é especialista, nunca tem experiência. Então, assim, acho que isso é uma coisa, às vezes, boa para a gente, até para o aluno que estiver fazendo pós-graduação, ele entender o que ele quer. E seguindo essa ideia, como eu falei, eu sou a favor do EAD. O EAD é bem aplicado. O cadastro da pós lá foi justamente híbrido, que eu comecei a sentir, principalmente da região ali, Niterói e São Gonçalo, que o aluno já estava saturado do EAD. Então foi justamente trazer um trabalho diferente, trazer o híbrido ali, alternando o presencial com o online, para trazer o cara de novo para a sala de aula. O aluno quer voltar para a sala de aula. Acho que é porque a gente foi privado, né, disso também. Muita coisa. A gente, quando ia assistir aula, reclamava, alguns alunos, né, eles comentam isso, reclamavam, tem que até não sei aonde assistir. Quando a gente foi privado disso, que a gente teve que se adaptar ao online, as faculdades particulares até que elas foram rápidas nisso. Agora, a pública foi complicado. Agarrou. Eu fiquei uns 7 meses sem aula no mestrado. 7 meses. Parado, sem aula. É isso daí. Que aí pega o público, aí fazendo o mesmo agora, gancho com... Os particulares tudo rodando, né? Assim, mais rápido. Então, assim, a gente quando voltou e o sistema caía, aquela... A organização é diferente. O particular tem uma chance melhor. Aí voltando eu fazer o gancho lá com o militarismo, com o bombeiro. O bombeiro é uma força estadual. Então as compras, tudo é por licitação. E quem trabalha com licitação, tu tem experiência com licitação? Licitação mais ou menos? Mais ou menos, e alguns amigos falam. Até sei. Mas tu já trabalhou como gestora de contrato, coisas desse tipo? Cara, é um negócio... Tem que existir por conta de transparência, certo? Por conta de Claro. Permitir concorrência entre fornecedores, só que assim, é tudo muito lento, é tudo muito burocrático, então assim, é uma burocracia que tem que existir, mas porém, ela atrasa muito a nossa vida. Aí quando pega uma faculdade precisando se readaptar até para coisa simples, ele precisa de um computador, precisa de uma internet, precisa de uma coisa, às vezes na hora que ele precisa adquirir essa estrutura, as coisas não são fáceis. Foi tudo foi um problema lá, internet, como que esses alunos vão assistir, alguns não têm computador em casa, era assim. É isso aí, é o problema que a gente teve também na particular, porém as coisas foram mais... Já existia uma plataforma em EAD, por exemplo, então assim, facilita, porque foi melhorando, as coisas foram fluindo. Muita coisa eu aprendi, assim, a gente, foi um cenário horrível, né, respeito a todos que perderam pessoas, na minha família não perdi ninguém próximo, mas assim, a gente aprendeu muita coisa também, né? Muito. Não só empatia, solidariedade, tô nem falando desses valores, né? Tô falando de coisas tecnológicas, assim, a gente teve que se virar. Muita coisa, né? teve que aprender. Isso bombou, né? Você trabalha com rede social também, gente, o Rodrigo também, além de tudo isso, ele também tá na gente, e os alunos gostam, né? Eu não tenho teu talento, cara, não tenho teu talento nenhum. E os alunos não gostam disso? Gosta. O professor ali, meu pai me mandou uma mensagem esses dias, nossa, você é uma professora moderna, tá sempre online. Eu falei, não sou só eu não, bem viu? Isso aí quando grava um vídeo desse daí, você vê assim, tipo, caramba, tá ficando... Eles ainda comentam, né? Professor, tá blogueira. Mas assim, além de tudo isso que você faz, ainda tem as redes sociais. E a pandemia meio que forçou a gente a isso, né? Sim. Ou você já ativamente? Não tanto. Fazia postagens minhas particulares, meu Instagram, por exemplo, era bloqueado. E isso é bom, né? Que você também faz postagens ainda da sua vida. As pessoas gostam desse link, né? De quem é o Rodrigo fora. Igual eu perguntei, quem é o Rodrigo fora, né, do militarismo? As pessoas gostam de ver também sua vida. Chegou no momento que eu resolvi separar. Então eu tenho um Instagram profissional, certo? Chama rtonione.qualificação. Temos curso, temos visita técnica agora saindo esse sábado. Legal. Eu acho que eu não conheço esse Instagram. Depois eu te marco lá, então. Então, assim, por exemplo, gosto muito de visita técnica. Que é relacionado saúde. À área da saúde, não, nada. Não, nada da pós. Após eu coordeno junto à instituição, junto ao universo. Então, esse Instagram é relacionado O Instagram é meu de cursos mesmo livres, por exemplo. Legal. Então, eu trabalho junto com uma empresa para isso, né? Para qualificar ainda mais mão de obra. Visita técnica, por exemplo, agora a gente está indo... Para mim, é a melhor visita que tem. Como é que é o nome do teu assessor ali? Vai gostar. O Gustavinho. É o Gustavo que tá ali. Depois o Gustavo vai gostar. Essa semana agora a gente tá indo pra cervejaria, cara. Então a gente assim... ele gosta de verdade. Gosta? Lá, cara. Então, pra Boêmia já foram várias, cara. Já perdi a conta de quantas vezes eu levo aluno mesmo, Você grupo. faz um curso
Esse seria Você mais oferece só um uma curso. visita técnica. Legal, Ele já é gente. cadastrado com Fala o nome do Instagram de certificado. novo. Ele é rtonione.qualificação. Daqui a pouco vai aparecer aqui embaixo em É. algum lugar. Aí, ó. Muito legal. O que a gente tem? Então, assim, a ideia, por mais que seja cervejaria, eu levo o aluno para falar de controle de qualidade, de tecnologia de produção, de matéria-prima, de fermentação, que assim, é muito comum a gente ter dentro da grade, é tecnologia das fermentações. Eu tenho uma amiga que como trabalha alimento. com isso. Já chamei ela, mas ela tem vergonha, não Do quer quê? vir. Ela é do ramo Trabalha, cervejeiro? É. Então, assim, usa fermentação no pão, usa fermentação para produção de medicamento. Então, assim, a biotecnologia como um todo, né? Então, assim, esse sábado a gente está indo, um ônibus lotado, vaga esgotada já. Te chamo na próxima para tu ir. Tô dentro. Então, lógico, tem degustação? Pô, tem que ter degustação, né? Pra gente entender o produto final, mas é só para... Muito legal. Mas, assim, todo o meio do caminho do processo de entender enzimologia, mostrar o equipamento, o reator, o fermentador. Então, o foco é esse. O foco principal é técnico, realmente. Que é outra atuação nossa de profissional, é a atuação farmacêutica dentro da área de alimento, né? E dia 1º de outubro tem o curso de aplicação de injetáveis. Então, da mesma maneira, pela empresa... São 3 instrutores, a gente leva material, leva tudo para fazer o treinamento. Vou ficar fazendo muita publicidade, não. Vamos falar de outros assuntos. Não, mas é legal você saber, a gente saber, né, que o profissional farmacêutico ele está em tantas áreas diferentes, né? E você Muita deu um coisa. exemplo aqui hoje disso: militarismo, sala de Muito. aula, curso livre. E quais as disciplinas que você dá aula lá? Agora, hoje, por exemplo, eu tenho aula de tecnologia farmacêutica, que é a Você produção industrial. Olha só. Hoje, meus alunos, daqui a pouco eu tô chegando, se a chuva permitir. Ih, Me aguardem. eles vão lembrar disso. Só eles vão ver isso depois. Pra falar, ó, aquele dia o professor chegou atrasado, eu acho Tava que lá, no vou mandar Farmacast. foto. Ele já sabe, ele já começa a perguntar nos grupos de manda, WhatsApp. Já, e aí, manda. tem aula hoje? Eu, pô, tem, tô no Rio, mas Fala, vou chegar. Tô participando de um podcast. Eles nem sabem que eu tô contigo aqui, mas daqui a pouco eu falo também, a propaganda positiva. Mas é legal, né? A gente saber que nós podemos estar, como você falou, né? Em mais de 100 áreas diferentes. Você é um Muita exemplo coisa. de 3 áreas diferentes. Tô falando 3 modestas. Pode ser 3. Muita coisa. E assim, ó, viu como é que passa rápido? Nosso Muita tempinho coisa, já... sabia que uma hora não ia dar pra nada. Eu disse, eu te falei, tipo assim, eu falo muito. Não, mas esse é Eu coisa não te de deixo nem professor. perguntar, tá vendo? Não, isso é coisa de professor. Eu quero que você deixe, né, uma mensagem para o farmacêutico que quer seguir a área militar, ou para mim. Militar. Nesse sonho tá guardadinho ali na gaveta, mas É. quem sabe, né, um dia eu volte, né, a pensar. Muitas coisas aconteceram depois disso, aí veio Muito. mestrado, doutorado. Eu vejo aí a tua veio... rotina. Eu sou teu fã, cara. É eu bem também, isso daí. Eu te então é acompanho parceria. lá. Eu te E acompanho eu lá. Tipo também, assim, então legal. é recíproco, com certeza, muito. Legal. E fico feliz novamente de você estar aqui, né? De ver que é uma pessoa tão ocupada, tão dedicada e tirar um tempinho na agenda, né? Nessa loucura do Rio de Janeiro, que a gente sabe que é o trânsito aqui, para estar aqui, né? Com a gente. Fala a gente que tem uma equipe ali por trás. E queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que quer seguir a carreira militar. O primeiro ponto, assim, não tem como a gente comentou, né? Que eu acho que seria um ponto importante a gente sempre debater. A área de saúde não para de estudar. Isso aí é fato. Então, assim, para concurso, tem que se preparar. Né? A área de farmácia, para quem já vem dessa rotina, sabe que a quantidade de vaga sempre é pouca. Certo? Se a gente compara com o enfermeiro, com o médico, abre 200, 300. Porque só tem uma vaga. É bem isso daí. Então, a nossa área é competitiva, tem que se preparar. Não é aquela preparação que eu vejo muito assim, não é para um concurso específico. Vai estudando para tudo, vai fazendo prova de todos os tipos. Onde eu gosto muito de estudar, que é o treinamento, né? A gente tem que saber treinar tempo. Às vezes o aluno ele vem para a graduação, a gente não treina tempo de fazer prova. Uma prova tem 4 horas, 5 horas. Então eu preciso sentar durante 4 horas nisso, e treinar. Não, ninguém pensa Nunca nisso. pensei nisso. Acho É que sentar na cadeira 4 horas, é muito tempo. Muito tempo. A gente faz isso no vestibular. Que doideira. Eu fiquei pensando, eu acho que desde os 13 anos, 14, meu pai me jogava nesses concursos. Então, acho que eu não fiquei com isso de tempo, porque desde criança, praticamente, eu estava treinando. Mas realmente as pessoas, eu canso de ver, né? Em concurso, pessoal, peraí, não acabei, porque não tem. É por aí. Tem que saber ter a gestão do tempo ali dentro da prova. Gestão em tudo aí. Gestão em tudo. Gestão e planejamento em tudo. Em tudo, até na área pessoal, na profissional, tudo na nossa vida, né? Então, assim, é justamente o indivíduo que está treinando para concurso, é sentar durante um domingo de manhã, 4 horas, e ficar ali 4 horas estudando, fazendo as coisas, para começar a ver como ele trabalha isso, né, dentro da formação. Para o militar, a mesma coisa.
o comum do temporário é ter análise de currículo. Então, de novo, importância da gente estudar, importância de se especializar. Aí, para quem vem nos próximos concursos aí, ó, vocês vão concorrer com uma doutora, né? Se preparem, cheio de artigo publicado. Então, assim, essas coisas contam ponto. Sim. É legal a gente falar, porque assim, valoriza, lógico, valoriza a tua formação, né? E o militarismo, ele faz esse tipo de análise. Então, assim, o que ele quer? Ele quer o indivíduo bem preparado, ele quer o farmacêutico bem preparado. Então, às vezes eu vejo muito... Eu sou um cara meio, entre aspas, o chato que fica ali no grupo. Fica o aluno reclamando lá de salário, certo? O salário da drogaria, carga horária da drogaria. Eu sou aquele chato que vai lá e perguntar, e aí? Tu tá estudando pra quê? O que tu tá fazendo da vida? Aí começa aquele debate... diferente ali, né? Que você tá saindo da sua zona de conforto, que dói. Dói, assim. Aí querer só reclamar que a carga horária tá alta e o salário, o piso é X, isso aí não leva a nada. Então, assim, tem que ter a rotina de o que eu quero, o que eu quero, o que eu tô estudando para melhorar no meu trabalho, para trazer esse valor de atuação. Então, assim, o militarismo, o temporário traz isso, tem essa análise de currículo, isso eu acho legal. Então, onde ele quer pegar o muito capacitado. Então, isso tem que estimular o aluno que quer fazer o concurso a se qualificar, não tem outra forma, né? Outro ponto, teste físico, esse tem que acompanhar, que não adianta eu ter lá 10 vagas e eu não estou malhando, não estou acompanhando, não estou cuidando da saúde como um todo, não adianta, não entra, vai chegar lá e vai ficar agarrado. Até você falou um negócio que eu lembrei, uma amiga minha, ela até esteve aqui, a Laodiceia, ela passou para Manaus, para Marinha, né, e aí no caso, primeiro, tinham 2 vagas, não, uma vaga. Sim. Ela foi até lá, porque da Marinha você tem que ir agora até o local para fazer o teste físico, uma coisa assim. Normalmente sim, eles vão pegar um local da Marinha para fazer o teste físico. Mas agora é assim. Por exemplo, do bombeiro em Guadalupe. Não sei se mudou, se já era assim. Aí ela pegou, foi para lá. O primeiro, você falou das qualificações, como é importante a pessoa ter título e tudo mais. Lembrei da situação dela. Sim. Ela não tinha mestrado. E o menino tirou menos que ela na prova e menos que ela, acho que no teste físico. Passou na frente. Passa na frente. A pontuação conta muito desses títulos. Isso é legal. Um incentivo pra tu. Aí. Não, tá guardado ainda, tá guardado. Não, vamos ver. Vai tentando, tem que tentar. Da história, mas é isso, agora. É dessa forma. Aí, por exemplo, o concurso que eu fiz do bombeiro eram 24 vagas, certo? Você já tinha mestrado? Já tinha mestrado, sim, tinha acabado o mestrado. Pro meu edital nem contava ponto o mestrado, mas a diferença, idade e filhos. Eu tenho os 2 na minha frente, eles tiveram a mesma pontuação que eu. Aí, pontuação em português, em específico, a mesma pontuação idêntica. Passaram da minha frente, um porque era mais velho. Caramba. E uma menina porque... Um rapaz porque tinha filho e uma menina porque era mais velha do que 1 ano. Então, assim, o edital a gente tem que conhecer, faz parte. E o concurso é isso. Uma questão te diferencia do primeiro lugar lá pro 50, tipo, é a diferença que a gente vai ter dentro disso aí. Então, assim, voltando ali da ideia do militar, não só pro temporário, que o temporário tem que conhecer, como eu falei, os editais, mas o concurso mesmo para a polícia militar tem farmacêutico, né? Os concursados mesmo, sem ser temporário de marinha, de exército, abrem concurso também. Tem que correr atrás do teste físico. E a gente sabe que 1 mês, às vezes o aluno, a gente estuda, e acha que, opa, aprovei na prova, agora eu tenho 1 mês para ter condicionamento físico de corrida, de barra, de abdominal. 1 mês não dá para nada, mesmo com personal o dia inteiro, manhã, tarde, não dá para nada. Então, assim, o preparo, eu acho que ele faz parte do todo, até do tipo de concurso. Para você aguentar um ritmo desse estudo, né? É importante a gente cuidar da gente, né? Do exercício físico que te ajuda a cuidar da mente. Saúde mental, totalmente. Vai para lá para desestressar. Isso aí. É bem isso aí. Meus alunos eu já ouvi em sala de aula que o cara tá revoltado, vai ter prova, aquela coisa toda, ele vai pra academia, é isso aí. O pessoal que é do jiu-jitsu ganha todas. Derruba todo mundo. Derruba todo mundo. Rodrigo, CrossFit também vira competição. Eles são, né, bem firmes. Competitivo, como mudou, ele fica puto na sala de aula e vai fazer saúde mental lá, derrubando os outros. Não, e eu vejo o quanto isso é importante, né? A gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas associam até o exercício físico à futilidade. Não tem nada. Não, nem um pouco, é o amor de contrário. Deus, Tem né? que cuidar da saúde do corpo, eu acho que é isso aí. O mental, mente. muita coisa. A sociedade que a gente tem hoje, então... não tenho mais tempo, que eu já sei, mas a sociedade que a gente tem hoje é imediatista demais, certo? Assim, não dá valor, às vezes, em algumas situações. Eu vejo que isso a gente perdeu, né? A tecnologia é muito boa, adoro, uso muito, porém eu tenho que ter todos os meus convidados pensamento. Todos eles já falaram. É muito ruim. Aí, frente. por exemplo, lá em casa, meus filhos, voltando com as perguntas pessoais, a Alice é 9 e o Dante 7.
Cara, para mim são crianças ainda, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem celular, certo? O tablet eu fui obrigado a comprar, porque a escola hoje não tem mais livro. Sim, é Então, tudo assim, pelo tablet. é tudo online. Então, assim, essas plataformas, a gente ainda, lá em casa eu ainda tento doutrinar. Eu e minha esposa, beijo pra esposa também, que vai reclamar que eu não mandei beijo. Então, assim, a gente tenta doutrinar ainda esse caminho. O valor do tipo, opa, calma aí, pra que você tá no celular o tempo inteiro? Eles mexem no meu, mas eles não têm o próprio. E acho que a gente perde a coisa do contato, às vezes, do pessoal, do olho no olho, né? Por quê? Porque fica ali na tecnologia. O bom dia é online, ao invés de estar aqui junto com os colegas aqui, opa, bom dia, galera, tudo bem? Um abraço. E por aí vai. Isso acho que foi uma perda na tecnologia aí. Você falou do imediatismo, até quanto tempo você demorou para alcançar tudo que você tem? Foi muito tempo, né? Assim, foi uma caminhada, você percorreu, quanto tempo você degrau por teve degrau. concurso. Então, assim, não é do dia para a noite. É isso que as pessoas, igual você falou, que reclamam, né, nos grupos, enfim, que a gente é farmacêutico vê, né, as pessoas falando nos grupos sobre isso, mas, assim, querem aquilo para ontem. Isso. Né? Ele quer sair da graduação Quando já um ótimo aula? emprego, já com um ótimo salário. Não é assim. Nem um pouco, difícil. nem um pouco. É uma caminhada. E longa. Então, e longa. É tempo. Eu formei em 2005. Então, assim, tô nesse 2005 para 2023 é todo dia uma coisa diferente, todo dia é uma passagem num emprego diferente. Você queria até no simpósio agora do INTA, né? Tentei, eu tava no cara. Simpósio não, eu vou, porque eu quero aprender. Vou aproveitar, mas isso assim, é aí não consegui mesmo por conta de trabalho, precisei remanejar mas, assim, o horário para estar demonstra aqui. O quê? Que gosta de estudar, que está se atualizando, que quer rever os colegas, que quer se inteirar no meio farmacêutico, mesmo que seja um tema, apesar que era do seu tema, né, de assistência farmacêutica ali, mas assim, fugia um pouco do meu, mas eu estava ali e aprendendo. Para conhecimento nunca é demais. Aí, já puxando um viés aqui para a Semana de Farmácia, a gente vai ter lá em outubro, te deixo até o convite para chegar junto com a gente lá. Vai ser em outubro. O que a gente já está planejando? Primeiro, eu boto o aluno para organizar. Eu acho que a gente tem uma comissão, é legal, não ficar só professores organizando eventos. É o contrário, mostrar para o aluno como é a organização, isso, eles dão muito valor. Que aí começa aqueles pensamentos, vamos fazer camisa, vamos fazer caneco, vamos fazer o quê? Faz rifa, pega dinheiro. Então, assim, a movimentação, eu gosto de jogar responsabilidade para eles. Essa agora, a gente está tendo a mesma coisa, uma diversidade de temas. Estou levando um dia para falar de bariátrica, de cirurgia, então tá indo um médico, uma psicóloga, uma nutricionista. Olha que legal. Ó, a semana é de farmácia, é do curso de farmácia. E quantos profissionais? Mas eu já estou levando um médico, um psicólogo, uma nutricionista para falar da parte, como é que é o acompanhamento? Que medicamento esse cara toma? Ele precisa de suplemento? Não precisa de suplemento? Então, assim, é debater esse tipo de tema. Então, indo um segundo dia voltado ao empreendedorismo, que é, para mim, tudo isso aqui que tu tá fazendo no Instagram é empreender, é buscar o novo, é trazer o diferente para a profissão. Que eu acho assim, tem muito valor o teu serviço, porque o aluno, ou recém-formado, ou eu mesmo antigo, tô ali de tiete junto contigo lá, curtindo, comentando tudo. Às vezes a gente não conhece, a gente não tem conhecimento das áreas, do que, como é que é o caminho, onde edital, o que é edital, onde é que eu busco um edital. Então, assim, às vezes ele começa a ter esse tipo de informação chegando mais rápido. Então, assim, a gente dedicou um dia do evento, tá indo um contador, tá indo um administrador, eu vou colocar um farmacêutico ali dentro, voltado ao empreendedorismo também, pra gente falar o que é, como é que eu abro o próprio negócio. Isso é importante, que não é ensinado muito, na faculdade. Nada. Você vai batendo cabeça aí. Você vai aprendendo na porrada, você não sabe o que é nada. A gente não sabe o que é um CNPJ, como é que abre e depois o que eu faço com isso. Então, assim, pontos às vezes básicos, tipo, tem a telefarmácia, tem os exames laboratoriais, fazendo a propaganda do amigo Rodolfo aí, grande abraço, Rodolfo também. Que esteve aqui, Rodolfo. Então, assim, tem os exames laboratoriais que estão autorizados agora para fazer em drogaria, mas ninguém sabe como faz, o que faz, quais são. Então, se a gente não sentar, não estudar, e aí é isso, galera, é aproveitar. Curso. Não quero gastar dinheiro com curso. Vai ler a legislação, vai fazer curso online gratuitos aí. Muito. Eu mesmo lanço vários direto. A própria empresa, às vezes, que fornece equipamento, às vezes ele capacita. Então, assim, o indivíduo não precisa necessariamente gastar dinheiro para se atualizar. Ele consegue outras formas para isso acontecer. Então, assim, a gente tem que buscar o diferente, tem que buscar aquele algo mais. É sempre estar buscando algo mais. Eu acho que essa aí é uma visão muito importante para a nossa formação, para a vida como um todo, né? Isso aí. Na hora que a gente para, a gente começa a ficar para trás em tudo. Então, assim, não preciso... Não, só pegar impulso, como o pessoal fala, né? Trazendo na saúde mental. Eu não preciso competir. Não estou competindo contigo aqui. Sim. A gente está trocando informação, os dois estão ganhando. Então, assim, isso aí diminui a ansiedade. É essa união mesmo de classe, de grupo aí, que eu acho que a gente consegue chegar muito mais longe. Né? Eu acho que a gente tem que voltar. Muito. Eu gosto de calor humano. Isso voltando ao assunto do EAD, que meu tempo está acabando. Eu sei que já se acabou. Voltando ao EAD. Cara, EAD para mim, sala de aula, professor, Rodrigo.
Tonioni, né? Lá nem chamam Rodrigo, vai falar Rodrigo, não sabe quem é. Professor Tonioni. Para mim teve limite. Chegou um momento, acabou a pandemia, eu, caramba, não quero mais aula online, não gosto de aula online. Eu estou antigo, cabelo branco, gosto de quadro, de escrever. Então, assim, isso aí é uma coisa que eu, na hora que vai escolher matérias e tudo mais, aquela se organizar na vida, eu dou preferência pro presencial. Porque o meu perfil como professor é gostar desse olho no olho, Tudo essa bem, né? Aquele que pergunta. gosta do online, né? Tudo bem, não espaço pra tem. todo mundo. Então, assim, não é competição, não tem Isso melhor, não tem pior. Assim, é a ideia do perfil. O online é bom pra caramba. Dava aula de pijama, de camisa pra cima, acabou a aula, Chinelo. desliga tudo, tô em casa. Sim. Grande vantagem. Isso pra mim era sensacional. Perto dos filhos. Porém, perto dos filhos. Os filhos aparecendo em várias aulas. como Várias. irmã. Todos conhecem. Ficar escondendo embaixo. Não, né? entra, vem. Eles davam oi pra todo mundo, pra turma, desse jeito. Então, assim, gosto de sala de aula, gosto do contato, gosto dessa coisa assim, e faz parte da minha rotina, né? Vai por afinidade mesmo, por gosto. Isso é bom. E assim, queria agradecer de verdade a sua presença aqui. É uma honra ter você no Pharmacast. Estava querendo há muito tempo, graças a Deus você arrumou um horário. Eu quero ver os prints que eu tô falando do pessoal pedindo. Não sabia, essa aí é novo, cara. Não sabia dessa aí. Tá lá, tá guardado. Eu guardo tudo. Tem uma pasta só de print para mostrar para os convidados como eles são, né, queridos. Às vezes você não tem noção quanto você já impactou, quantas vidas. E tenho certeza que após esse episódio, muita gente vai mudar o pensamento sobre o militarismo, mudar o pensamento, né, sobre outras áreas, sobre estudar, sobre se qualificar, os cursos livres que você oferece. Enfim, espero de coração que você tenha gostado de estar aqui. Muita coisa. E a casa é sua, volte sempre com outros temas. A gente, tem coisa para abordar aí. Legal, não falta assunto. Eu disse que eu falo muito, cara. Vamos fazer um podcast de 3 horas, então. Quero agradecer. Cara, acho assim, como eu falei várias vezes, sou fã, obrigada. acompanho mesmo, parabéns aí pra equipe também que organiza. A gente sabe que não é um serviço fácil, é difícil pra caramba, tudo em relação ao horário, a luz, quando trocou a tua luz pro tom de rosa, aquela coisa toda. Então, assim, é um negócio bacana, cara. Então, assim, tá de parabéns pelo serviço. Acho que é um termo que eu já vi dentro das tuas postagens. É uma vanguarda dentro do que a gente tem hoje de farmácia. Isso tem que ser valorizado. É mérito teu e da tua. Eu vou chamar de equipe, que eu sei que a gente não faz nada sozinho. Então, assim, tô muito feliz de estar aqui, certo? Pra te falar isso tô pessoalmente. Então, assim, tô feliz por te falar isso pessoalmente. E acho que esse é o caminho. A gente não pensar nunca como concorrente. A gente não concorre. Não, de jeito todo mundo no mesmo caminho, no mesmo barco, remando junto. Eu aprendo com vocês. O quanto pra mim, isso aqui eu saio renovada. E com várias ideias. Você, olha, tá tirando lá da gaveta um sonho meu. Já tirou. Então, o outro vem aqui e fala de uma outra coisa. O outro fala isso. Você que vai concorrer com a Lívia Ana Maria, se preparem. Se não tem mestrado e doutorado, é melhor tu correr atrás. Mas de verdade, muito obrigada, viu? Pelo espaço, né? Por vir aqui e por, né, contribuir positivamente com muitas vidas que estão assistindo, farmacêutico já, né? Pessoal, já a galera formada, galera recém-formados que estão se formando, né? Os graduandos e os pós-graduandos estão te ouvindo, te assistindo. Pô, recém-formado, então, já aproveita o gancho. Porque assim, não para de estudar, já vai indo, escolhe a área com mais afinidade e vai estudar. Vai a fundo, né? Vai estudar, não pode parar. A gente não pode parar na formação, não tem jeito, não, faz parte do nosso processo. Faz parte, eu acho, da nossa responsabilidade como profissional de saúde que muda o tempo inteiro, medicamento novo, protocolo novo, isso muda o tempo inteiro. Então isso aí faz parte, tem que fazer parte da nossa vida. Muito obrigada, viu? Gente, é isso. Fiquem ligados nos próximos episódios do Pharmacast e até mais. Valeu, pessoal. Obrigada, viu, Rodrigo? Muito bom.